Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação e profissional da área de elaboração de atividades no ramo editorial. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade Aniversário Matemático. Na verdade, é uma sequenciada que na capa eu indico para primeiro ano, porque é baseado nas habilidades ali da BNCC de primeiro ano, mas sabemos que pós-pandemia esse primeiro ano, na verdade, pode ser o seu segundo ano, ou até terceiro, dependendo aí das crianças que você está atendendo. Além disso, ela é uma sequenciada perfeita para reforço escolar, uma vez que ela trabalha com funções executivas, que eu vou explicar um pouquinho mais para o final. Vou já compartilhar a tela com vocês. Ela traz uma temática aí meio de terror para crianças, né? Terror divertido, tá, gente? Não é nada que dê susto ou que assuste as crianças, é uma coisa divertida. Assim como aparece nos desenhos que elas assistem nas séries preferidas, sempre tem um episódio ali que as crianças se fantasiam de bruxinha, de vampiro, né? Aqui a gente tem também o aniversário do Bruno. Vou falar um pouquinho da temática, ó. O aniversário do Bruno acontece em outubro. E todos os anos ele pede para a mãe dele para ser uma festa fantasia, porque ele gosta muito dessa temática, que vem junto, assim, com a questão de outubro, né? A gente tem cada vez mais aí as crianças na fantasia nos condomínios, né? Pelo menos deu uma parada na pandemia, mas daí a gente acaba tendo um resgate aí cultural de outra cultura aqui, né? E com as escolas bilíngues também. Nesse ano, a mãe dele vai atender o pedido dele, então ele está extremamente ansioso. E olha que capricho, até o bolo que tem na atividade tem o nome do menino. Então é uma coisa bastante pensada aí para poder agradar as crianças mesmo. Vou falar um pouquinho sobre as atividades, porque vocês vão perceber que elas realmente adentram no universo das crianças, né? E além de adentrar, elas trazem assim, uma qualidade que não se encontra em qualquer tipo de atividade. É uma sequenciada muito bem elaborada e que vale a pena a gente dar uma atenção especial para ela. Por isso que eu estou aqui até fazendo esse vídeo. O Bruno, ele ficou muito ansioso. Então, o que ele fez? Ele começou a acompanhar no calendário os dias para saber o quanto falta para o evento. Então, a gente tem aí a atividade, a sequenciada, na verdade, ela começa com essa ansiedade, contando, posicionando a criança em relação ao aniversário, e daí o menino fazendo a contagem dos dias. A gente sabe que tem crianças que chegam no segundo, terceiro ano, que nem o nome dos meses elas sabem, né? Então, isso é o quê? Acontece ali, às vezes, do professor ficar muito, sabe, naquela rotina de ficar perguntando o dia, mexendo no calendário diariamente, e algumas crianças, gente, do ponto de vista da neuro, acabam desligando nesse momento, então elas não absorvem as informações. É como se fosse um canto diário com o restante da sala, sabe? Então é necessário, além desse momento, que haja atividades pertinentes e que trabalhem com raciocínio. Se não trabalhar com raciocínio, com intervalo de tempo, mexendo no calendário, a criança, não coletivamente, porque esse coletivamente nem todos alcançam, você acaba não conseguindo que essa criança aprenda. Então, a gente tem ali atividade, começa com uma atividade que trabalha com o calendário, para a criança poder mexer mesmo mentalmente com os dias, com os números, com os meses. E daí a gente começa a preparar a festa, tem toda uma sequência mesmo, de acordo com a engenharia pedagógica voltada para Vygotsky, nesse caso aí da sequência, né? E daí a gente começa a conhecer os convidados que vão chegando. Cada convidado tem uma dica, a gente tem ali 10 convidados, aqui eu estou mostrando 5. Naturalmente é uma folha inteira, mas como vocês sabem, quem está acostumado comigo, sabe que eu não costumo mostrar todas as atividades, porque a gente tem, infelizmente, aquelas pessoas que copiam a atividade e acabam prejudicando a aprendizagem da criança, porque essas atividades, gente, elas são pensadas dentro de uma engenharia pedagógica.
dentro de uma arquitetura de informação e com uma carga cognitiva adequada. Quando a pessoa copia a atividade, ela não tem uma formação adequada para isso. Então, ela copia o que ela viu, entende? E o que ela viu nem sempre é o que a criança precisa, no geral, no todo, para poder atingir o objetivo que a gente traçou para a sequenciada toda, porque ela tem um começo, um meio e um final. Portanto, eu não gosto de mostrar inteiras as folhas, exatamente por esse motivo, porque a pessoa copia o recorte, não copia a essência da atividade. E o que precisa é que essa pessoa conheça a essência, né? Por isso que a gente tem um curso aí de elaboração de material pedagógico, que no final do vídeo eu falo um pouquinho sobre ele, que a gente já está aí na venda do segundo lote, né? Aqui a gente tem uma página que os convidados vão chegando, e há umas dicas, como essa daí que tem ao lado, que é a Angélica, né? A Angélica está ao lado do pirata. A criança vai escrever o nome da Angélica lá no local certo, e esse círculo, ela vai ter que fazer outra coisa, que está lá na atividade, eu não vou contar aqui. O mais importante de tudo isso que eu estou explicando é que quando ela faz esse movimento de ler a dica, ela está exercitando um tipo de raciocínio que se chama função executiva para poder relacionar com a criança que está sendo mostrada acima na atividade. Aqui está ao lado, mas na atividade está acima. Além desse movimento, ela tem um segundo movimento que é relacionado a esse círculo. Então, ela mexe com 3 informações ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de carga cognitiva. Mas tem toda uma coisa por trás dela, tá? Não é só falar que, eu coloquei 3 informações, então é carga cognitiva. Não pensem nisso, gente, pelo amor de Deus. É uma coisa extremamente mais aprofundada que isso. E daí, depois que ela relacionar essas crianças com os nomes, ela vai fazer uma coisa com esse círculo na outra página, que eu também não vou contar o que é. Mas tem todo um movimento, assim, para poder envolver o seu aluno, que é o que mais importa, na aprendizagem, para ele se interessar pelo que ele aprende, para ele se sentir estimulado, motivado, certo? Mais um pouquinho aqui sobre as atividades. Além de conhecer os convidados, a gente começa a ter ali algumas brincadeiras durante a festa. E as brincadeiras vão englobar algumas atividades com situações matemáticas, né? Aqui a gente tem a brincadeira do boliche, que tem os pinos brancos e os pinos pretos, e a gente ganha um ponto por determinado pino e perde 2 pelo outro. Então, durante a atividade, as crianças que os seus alunos já conheceram, porque eles já colocaram o nome lá na outra página, elas vão jogar o boliche. E daí vai aparecer as situações para a criança poder identificar se foi perdido ou ganhado ponto com quantos cada um ficou, né, ali na brincadeira. O boliche é só uma situação da festa. Na festa tem inúmeras outras situações. E a gente ainda trabalha com outras coisas. A gente vai trabalhar nessa sequenciada também com contagem, que a gente vai fazer uma contagem especial ali. Estimativa, que é uma coisa que a gente tem dificuldade de encontrar em atividade. Então, essa questão de quantificação, ser mais ou ser menos, só de olhar, essa estimativa é uma coisa que faz parte do nosso senso numérico, que nós nascemos com ele. E é super importante como base matemática. A criança que não tem senso numérico, ela tem dificuldade acadêmica e precisa ser detectada, né? A gente tem os atributos. Os atributos são a leitura da nossa percepção de mundo. Então, quando a gente fala maior, menor, mais longo, mais curto, são todos atributos, né? Grande, pequeno. A criança fazer essa comparação faz parte ali do processo mental de Piaget, né? A comparação, que também faz parte da engenharia pedagógica, que vai chegar na função executiva. Viu como é importante ter uma formação por trás da atividade? Se você não tem essa formação, você não consegue chegar no objetivo final, que é fazer a criança se sentir estimulada, sentir que está aprendendo. Porque a criança fica desestimulada quando ela faz uma atividade que não tem um objetivo para ela, uma atividade do por fazer, uma atividade quantitativa.
Aqui eu apresento atividades que são qualitativas, que elas provocam uma mudança interna. Por isso faz toda a diferença, né? A gente tem números ordinais, que é primeiro, segundo, terceiro, porque o menino vai organizar alguns itens ali em ordem, e daí a gente vai trabalhar com essa questão dos números ordinais. A gente tem tabelas para organizar informações, a gente tem gráficos para poder fazer ali uma votação na festa, que vai ser bem legal, e muito mais atividades aí que são imperdíveis. Ainda mais num pós-pandemia, que a gente precisa muito competir com o interesse das crianças que ficaram tanto tempo com as telas, né, gente? Então, se não for uma coisa que envolva a criança tanto quanto, ou até mais que uma tela, a criança realmente não vai prestar atenção. E a atenção é o primeiro ponto para a memória, que é a base da aprendizagem, né? Todas essas atividades têm base nas referências nacionais curriculares, daí você pode se perguntar assim, mas no meu estado tem um currículo tal. Gente, essa história de no meu estado tem currículo tal, aqui também tem o currículo paulista. Mas é assim, é tipo copia e cola, né? Vamos ser bem sinceros. Mudou ali umas palavras e é só o professor que é mal preparado que não percebe isso, né? Até quando eu dou o curso de elaboração de material pedagógico, a gente tem uma aula que fala sobre a BNCC, e eu deixo bastante claro que ela é só um ponto de partida. E durante as atividades é o que eu uso menos. Então, ela é só para falar assim, essa atividade vai ter tema de contagem. É a única contribuição que a BNCC faz com a minha atividade. O restante, como que eu vou chegar nessa contagem, é extremamente mais importante do que a BNCC. Falando aqui muito, por isso que elas dão resultado. Você atinge a BNCC porque ela não é totalmente utilizada na atividade. O que é utilizado é todo o aparato que está por trás daquela habilidade, né? Então, o que eu tenho que considerar? Os alunos que teriam dificuldade para poder chegar no ponto certo, para poder atingir o ponto final. Então, é Vygotsky puro. Então, vocês percebem que eu realmente uso a teoria na prática, né? Esse é o intuito maior aí de quem elabora a atividade pedagógica. Você enxergar no material. Gente, vantagens desse material para você. Benefícios. Ele vai poder ser usado como primeiro e segundo ano, até mesmo terceiro, se o seu terceiro for muito fraco, ou se não, reforço escolar. Eu uso como pano de fundo uma metodologia ativa, na verdade foi utilizado, né, porque essa atividade ela foi feita com um colaborador treinado, né, por mim. Usa como pano de fundo o storytelling, e esse storytelling, ele é a metodologia ativa que conta histórias. Então, o que ele faz? Qual que é a potência que ele traz na atividade? Ele consegue contar uma história por meio das atividades. Então, eu crio um vínculo afetivo entre o aluno e a atividade, porque ele quer saber o que vai acontecer depois da festa, na festa, né? Eu faço com que ele queira participar dessa festa, mas para participar, ele precisa fazer as atividades. Então, fica bem interessante. Aproveita uma temática lúdica aí, né, que é o Festa Fantasia, e dentro do universo infantil, que a gente tem um aniversário que as crianças gostam bastante. Vai estimular as funções executivas. O que isso quer dizer? Gente, função executiva, a gente tem várias, mas a gente tem 3 que são consenso entre os neurocientistas, que é a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. Essas 3 funções, elas aparecem ali quando você utiliza a engenharia pedagógica, você consegue chegar com finalidade nessas funções executivas. Em algumas atividades, vai ter maior foco na memória de trabalho, em outras, na flexibilidade cognitiva, e há aquelas que querem treinar o controle inibitório. Então, essas funções executivas são o que diferenciam o mamífero do humano. A gente também é mamífero naturalmente, mas quando eu falo de mamífero humano, eu estou me referindo ao cérebro.
A gente tem uma porção mamífera no cérebro e a gente tem também uma porção humana que está aqui no lobo frontal, bem nessa região, que é onde a gente tem o raciocínio. Quando a atividade não treina o raciocínio, e daí por que eu estou falando isso com propriedade? Eu tenho algumas atividades que estão sendo testadas em uma pesquisa mesmo científica. E daí eu utilizei como base toda essa evidência que eu trago para vocês em engenharia pedagógica. E eu também fiz atividades que são essas atividades que eu chamo de atividade de internet, que é aquela copia-cola que eu falei para vocês. A atividade copia-cola, ela não vai atingir esta região. Ela vai ficar superficial, então você não vai criar uma memória acadêmica daquela atividade. Portanto, a criança não vai aprender. Por isso é importante que a gente possa atingir as funções executivas. Só atinge função executiva pessoa formada na elaboração de material didático. Pode até ser que inconscientemente uma pessoa que não é formada atinja, mas não é todas as vezes e não é de modo consciente, que é o mais importante. Por quê? Porque quando você atinge de modo consciente essas funções executivas, você consegue saber quais você vai trabalhar e como, para poder fazer funcionar uma coisa diferente na criança, que é a aprendizagem. Então, se eu fico jogando isso, eu não sou consciente do que eu quero para o meu aluno. E isso é uma coisa extremamente grave, ainda mais numa sociedade tão sensível quanto a brasileira em relação à educação. A gente tem aí uma coisa muito vulnerável, e é falta até de responsabilidade oferecer um produto que não seja baseado em algo robusto, entende? Muito preocupante mesmo, por isso que eu venho falando bastante. Então, estimula as funções executivas e, mais importante de tudo, ele é elaborado por um profissional da área editorial, né? É um profissional, gente, que ele tem o selo Janaína Espolidori, porque quem faz essas atividades da loja, a partir do tempo da pandemia, eu comecei a colocar um selo de qualidade na pessoa. Então, se a pessoa não tiver esse selo de qualidade, a atividade vai ser examinada, a pessoa vai ser acompanhada para poder fazer a atividade, de modo algum, essa atividade vai estar no meu site. Então, esse selo de qualidade é a garantia que essa pessoa tem que ela realmente está sendo responsável com a elaboração de material didático, certo? E, por fim, vamos aos finais aqui. São 18 páginas incríveis, inesquecíveis, que vão mexer com a aprendizagem do seu aluno e trazer resultados impressionantes para a sua sala de aula. Para poder adquirir, você vai entrar lá no www.janenespolidori.com.br e digitar na busca aniversário matemático. Olha lá aquela atividade que eu falei que são 10 crianças, tem uma segunda página também, ó. Eu prometi que eu ia falar para vocês, né? Vou mostrar aqui o site para vocês verem como é fácil. E vou mostrar para vocês também, falar sobre o curso de elaboração pedagógica, porque logo ou vão encerrar as inscrições, ou a gente vai atingir um número máximo de pessoas, porque a gente já está com um número aí acima do previsto para a época, tá? Quem ficar interessado, então, no material, janaínespolidori.com.br, e lá na busca você vai digitar aniversário matemático. O que vai acontecer? O próprio site da loja tem um sistema de busca inteligente. Você vai clicar no material e já vai poder fazer a compra. Ah, Janaína, quanto é? Gente, tá na tela quanto é, né? Vamos dizer que é uma questão aí de percepção. Por isso que é importante a gente trabalhar também com função executiva, porque você aprende, além da função executiva, você aprende a olhar os detalhes, né? Então, a gente tem aí toda a explicação, os detalhes, a gente tem o preço, tem o formato do material.
Se você perceber aqui embaixo tem miniaturas, então quando você clica, essa miniatura aumenta aqui na janela de foco. E se você clicar na janela de foco, ela aumenta ainda mais para você poder avaliar o material, né? É uma questão aí de você explorar o site. Em relação ao curso de elaboração de material didático, se você tem interesse, a gente está com uma turma bastante interessante para 2022, a gente tem até uma coisa que eu falei na turma de 2021 e as meninas não botaram muita fé, mas já está acontecendo. A gente tem, inclusive, escolas preocupadas em enviar um representante, para esse representante ser a pessoa que faz atividade na escola. Porque é de extrema importância que tenha um profissional por escola. Ah, no município não vai acontecer. Gente, eu estou falando por escola. Não estou sendo preconceituosa com público ou privado, tá? E a gente também não pode subestimar, porque às vezes o município até consegue ter essa visão, né? A gente tem municípios e municípios. Voltando lá, a gente tem já escolas interessadas em enviar um representante para que esse representante seja o responsável pelas atividades da escola, ou pelo menos pela triagem dessas atividades. Então, você vê aí que é um campo de trabalho que merece destaque atualmente, mas para que você tenha a chance, a oportunidade de entrar nesse campo de trabalho de editoras, como eu trabalho também, ou de fazer o seu próprio material, ou de começar esse movimento de na escola é necessário ter um elaborador, é preciso uma formação profissional. Se você ficou interessado no curso de elaboração pedagógica, nós estamos vendendo o segundo lote. E para você ter mais informações, você vai entrar em contato com a Cirlei pelo WhatsApp 11 98808 4676. Ah, eu não consegui anotar. Volta o vídeo, ouve de novo e anota. Ou se não, olha aqui embaixo no resumo onde tem o texto do vídeo, que eu vou deixar o telefone da Cirlei lá. O WhatsApp, gente, de novo, 11 98808 4676. Então, se você tem esse interesse, é a sua oportunidade, porque outra turma somente em 2023, certo? E daí a Cirlei vai falar para você o preço, vai falar para você o cronograma, vai falar quando são as aulas, qual que é o horário, tudo isso a Cirlei vai enviar para você em formato de... A gente tem um documento de divulgação, um arquivo, né? Então, a Cirlei envia para vocês e vocês podem entrar em contato com ela aí que ela dá todos os detalhes. Já o material do vídeo de hoje, vocês podem comprar diretamente no site da loja. Sigam nossas redes sociais. Ah, uma coisa importantíssima. Para quem aguentou até o final, eu acho que merece saber nesse vídeo que a gente está com uma promoção do Dia do Professor 2021. A gente tem um Instagram novo que se chama Expolidório Neuroeducação. O Instagram, né? Então, vou colocar aqui para vocês verem como é importante, que é uma coisa que você ganha, grátis mesmo. Comecem a seguir, ele é novo, né? Ele ainda está com poucas publicações, ó. Comecem a seguir o Expolidório Neuroeducação, e lá no Expolidório Neuroeducação, a gente tem uma oportunidade imperdível, que é um sorteio de uma vaga na turma 2022 do curso de elaboração didática. A inscrição é pelo próprio Instagram, Expolidório Neuroeducação, e vai do dia 1 ao dia 15 de outubro. Né? Então, se você quer participar dessa chance, você pode seguir o nosso Instagram, Expolidório Neuroeducação, e fazer lá o que as instruções pedem, certo? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da novidade. E acompanhem também o Instagram Janaína Expolidório, que até ontem a gente colocou uma outra promoção no Stories muito legal. E a gente está colocando em outubro muitas coisas interessantes aí para vocês, que vocês vão aproveitar bastante. Até o próximo vídeo. Boa aula para vocês. Força, batalha aí pela educação. E até o próximo vídeo do Expolidório.